Sou a Natália Zing, junto com a Thaís Fischer. Esse é o Hemato Talks. E a gente gostaria de convidar a todos para abordar temas relacionados à hematologia, tanto estudos clínicos, mas também alguns tópicos relacionados ao nosso dia a dia. Bom, Thaís, linfonodos aumentados, as famosas ínguas, né? Aumentadas no consultório. Como que você desenvolve essa consulta, como você desenvolve esse diagnóstico, incluindo tantos diagnósticos diferenciais, mas quais são as etapas diagnósticas para esse paciente? Eu digo que essa é uma das grandes queixas do consultório, né? O paciente que chega com linfonodos aumentados. E é um anseio, né? Porque a primeira coisa que o paciente nunca quer chegar a nós, né? O paciente nunca quer ir num hematologista ou num oncohematologista. Não é uma consulta que deixa tranquila ou numa expectativa boa. Geralmente são expectativas ruins, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar, nem todo linfonodo aumentado é câncer. Acho que é a primeira coisa que eu sempre falo. Na verdade, a grande minoria é câncer, a maioria será reacional. E isso engloba um grande número de diagnósticos diferenciais. E aí a gente vai testar primeiro, né? Então, a gente vai testar primeiro exames de sangue, que inclui sorologias, hepatite B, C, HIV, as famosas monolikes, né? Que são? São doenças virais que se manifestam com aumento de linfonodos, como toxoplasmose, citomegalovírus, tuberculose. O Brasil é endêmico para tuberculose. E aí, se a gente não consegue esclarecer nessa primeira fase, né, e com o exame clínico, conversando com o paciente, entendendo a epidemiologia e com esses exames de sangue, a segunda parte é fazer uma biópsia, lembrando, muito importante, que é uma biópsia por agulha grossa ou excisional. Ou tira o linfonodo inteiro, ou tira uma agulha grossa. A punção por agulha fina é muito pouco. A famosa PAF. A PAF não elucidativa. Na verdade, ela não só é não elucidativa, como ela atrapalha e o curso. Acaba atrasando. Porque ela vem não conclusiva, que pode deixar o paciente tranquilo inicialmente. Ou então, espera, aguarda o resultado dela para depois tomar uma nova conduta, que será uma biópsia excisional ou por agulha grossa. Acaba que pra gente é mais relevante não ter só uma célula, né? Mas ter toda a arquitetura onde essa célula está incluída. Essa célula que pode ser benigna, pode ser maligna, que seja. Mas, então, ter uma arquitetura do tecido é muito relevante. E acho que hoje a gente tem cada vez mais acesso a ferramentas que podem nos auxiliar em ter um material melhor, mesmo quando às vezes a localização é um pouco mais difícil. E geralmente linfonodos suspeitos são não dolorosos, né? Eu sempre falo, quando o paciente, doutor, eu tô com linfonodo, mas tá doendo muito, mas isso não é... Medicina não existe verdades absolutas, mas geralmente não é doloroso. Ele dura mais que 2 meses, ele usualmente tem mais que 2 centímetros. Esses são os sinais de alarme, eu diria, dos linfonodos. E tem um crescimento, né? Na grande maioria das vezes acaba tendo um crescimento. Pode ter uns que ficam estáveis, mas um crescimento. Na biópsia, uma coisa que é super relevante é ter imunohistoquímica. Então, muitas vezes a gente recebe pacientes que param só naquela biópsia inicial. Então, ter essa complementação é o que realmente vai dar nome e sobrenome às doenças. Mais algum outro exame que você gostaria de salientar nessa parte de diagnóstico? Sim, a gente fazer as pesquisas de coloração de fungos e tuberculose, que são as pesquisas específicas, né? Então, é muito importante. A gente não pode esquecer que a gente vive ainda, infelizmente, uma endemia de tuberculose, então, que é uma possibilidade de diagnóstico. Sim. Aí, acho que com isso a gente faz o diagnóstico. Depois, os outros exames complementares vão acabar vindo para nos guiar em relação ao tratamento. Então, aí já a gente entra na próxima fase. E aí, é muito importante saber que nem sempre que você vai numa consulta com o hematologista, ele imediatamente vai pedir uma biópsia também. Ele pode pedir essa parte inicial, depender da gravidade, dos riscos, da história clínica. Da história clínica, da evolução. Então, tá bom. Então, depois a gente acaba evoluindo para a fase de tratamento. E aí, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre diagnósticos dentro da oncohematologia, né? Outra dúvida, frente a um diagnóstico de linfoma, uma dúvida clássica que o paciente tem é Hodgkin ou não Hodgkin? E qual é a relevância dessa diferença? Isso é muito legal, eu gosto muito, fico muito feliz, todos me perguntam isso, porque eu tenho a oportunidade de defender a nossa classe, né? Que assim, ou defender pelo menos o que a gente estuda. A gente estuda super sobre linfoma é uma doença muito diversa, e aí eu explico, eventualmente numa primeira consulta sobre um subtipo, e aí termina a consulta e falo, doutora, mas só quero saber se é Hodgkin ou não Hodgkin. Essa é uma pergunta que não é tão relevante, certo? Porque Hodgkin é uma doença
né? Com alguns subtipos. E não Hodgkin são todas as outras. Então, a segunda frase que eu... Dezenas. Na verdade, são aproximadamente 300 tipos de linfoma, né? Então, então, são todas as outras. Então, é como se você dissesse, eu tenho diabetes, eu não tenho diabetes. Só. Não diz nada, certo? Então, a primeira coisa que eu falo é que existem Hodgkins muito bons, Hodgkins ruins. E não Hodgkin é uma gama enorme que vão desde linfomas que a gente pode categorizar como indolentes, que tem crescimento lento, que podem conviver ao longo da vida do paciente, que não necessariamente vão indicar tratamento, e linfomas agressivos. E dentre os linfomas agressivos, a gente vai definir de acordo com a origem celular, né? Se é o linfócito B, se é o linfócito T, se é o linfócito NK, qual é a origem celular, e aí sim a gente começa nas subclassificações. Então, todo paciente meu sabe que mais importante do que você saber se é Hodgkin ou não Hodgkin é você conhecer muito bem o nome e o sobrenome do seu linfoma. Saber a evolução dele, o principal tratamento. Então, eu falo, todo paciente, ele tem que saber, meu linfoma é tal, com um sobrenome, linfoma não Hodgkin, difuso de grandes células B, e meu tratamento é R-CHOP, por exemplo. Isso vai ser importante, inclusive, se ele tiver alguma intercorrência, precisar de com outro médico. Então, a gente não pode ser tão simplista em linfoma, apesar de ser uma pergunta unânime em 100% dos meus pacientes. Na verdade, eu sempre falo pra eles que essa é uma divisão mais histórica, né? Sim, isso é verdade. Inclusive porque Hodgkin vem de quem viu a célula, já fez aquele diagnóstico que, inclusive, na descrição, muitos casos não eram linfoma, Sim, né? exatamente. Mas é só um nome histórico, realmente. Não tanto em relação às doenças, né? E aí eu termino dizendo que Hodgkin foi tão importante na hematologia que é ele versus todos os outros, né? Então, eu acho que sim, a gente se mantém fazendo essa classificação justamente pela importância histórica dele. Eu acho que a gente tem que respeitar. Mas é muito mais, é um mundo muito maior. Mais importante do que a gente saber se é Hodgkin ou não Hodgkin, porque existem não Hodgkins muito melhores que Hodgkin, né? E a gente vai discutir um pouco aqui no podcast, vai discutir algumas doenças. Então, o mais importante é você saber o nome, o sobrenome e o tratamento a ser esperado. E outra coisa muito importante quando a gente fala não Hodgkin, nem todo linfoma precisa de tratamento. Isso é muito importante. Eu falo que a consulta é muito mais difícil quando a gente faz um diagnóstico de uma doença oncológica. E diz que não precisa tratar. E diz que não precisa tratar. Então, eu acho que isso E quando o paciente confia e entende isso, eu acho que porque ele fala, não acredito, eu tenho uma doença e você não vai me dar um remédio? Sim, a gente não vai dar um remédio, mas a gente vai dar uma forma de tratamento que usualmente é observação ativa, né? Como é heterogêneo, né? Então, desde o diagnóstico e também a condução do paciente. Nath, então, quando o paciente entra na tua sala, né, a gente fala sobre alguns conceitos gerais, alguns cuidados. Eu queria te perguntar 2 cuidados que você orienta no dia a dia do consultório para eles. Bom, vacinação. Nada, assim, um dos nossos principais medos durante o tratamento do paciente oncohematológico é a infecção, né? Então, o risco de infecção, todos os hematologistas têm pavor dos nossos pacientes terem infecção. Como a gente pode minimizar esse risco? Um dos principais realmente é a vacinação. E quando é o melhor momento justamente de vacinar? Logo no início, antes da gente começar um tratamento. Então, em geral, assim, logo na primeira consulta, no tempo que eu tenho ainda entre solicitar o tratamento, o paciente realmente receber o tratamento, eu já encaminho para vacinação. E quais vacinas, né? Então, influenza, todo ano, os pacientes têm que ter. Covid, pneumonia, tanto pneumococo 13 quanto 23, herpes zoster. Às vezes os pacientes não querem pelo custo, mas realmente é muito importante e relevante. E isso não anula a profilaxia depois com a ciclovir. Agora, o maior cuidado são as vacinas de vírus atenuado, né? Então, que tem maior risco de desenvolver doença. Quais? Então, sempre lembro os pacientes quais vacinas eles não podem tomar. Sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela e a de dengue, que agora realmente está muito em alta também. Lembrar também do rotavírus, que não é indicado para os adultos, né? A gente fala aqui dos pacientes adultos, mas que às vezes se esse paciente tem uma criança em casa e que vai receber rotavírus, a gente também tem que ter o cuidado em relação aos cuidados dessa
dessa criança que recebeu a vacina. Evitar a oral e dar preferência para inativada, que é injetável, né? Sim. E isso é muito interessante, porque eu falo que todo hematologista tem que andar de mão dada com o infecto, né? Porque a gente imunossuprime muitos dos nossos doentes, eles já são imunossuprimidos pela doença e a gente acaba imunossuprimindo por causa do tratamento. Então, ter lado a lado o infecto para guiar a gente também é muito importante. Eu acho que você tem no seu serviço, eu também tenho no meu. Então, é muito relevante essa nossa relação, a gente aprende muito, é uma via de mão dupla. Sim. E aí depois, obviamente, que cada um vai ter alguma especificação, ou até os pacientes pós-transplante, que é um cenário diferente, e as vacinações também vão ser de forma diferente. Nath, então, que cuidados você orienta para o paciente também, de uma maneira geral? Tá, então, pacientes oncohematológicos sempre tem aquela pergunta, doutor, o que pode e o que não pode? Em relação à alimentação, acho que mais do que qual alimento não pode ser consumido, o nosso maior receio é em relação à qualidade. Então, obviamente, alimentos que são manuseados ou que ficam muito tempo expostos, que tem uma conservação inadequada, é o que tem maior risco. Então, nosso maior receio é risco de intoxicação e de infecção. Depois, alguns outros cuidados gerais. Então, hidratação, os pacientes acabam realmente, às vezes, tendo um maior risco de desidratação. Então, tanto a hidratação oral, quanto os cuidados com a pele, hidratação da pele, labial, ocular também, com colírios lubrificantes. Protetor solar é extremamente importante, e não só o protetor, mas também o uso de chapéu e roupas com proteção UV. E, obviamente, ter uma boa qualidade de vida e saúde. Então, também em relação à escolha dos alimentos ser boa, mas sono e atividade física são cuidados e que todo mundo deve fazer.